Muitas pessoas têm me pedido para eu fazer um conteúdo sobre planetas e espaço aqui nesse canal. Bom, hoje a gente vai falar de um astro que ainda é jovem e é considerado uma estrela anã. Já sabe quem é? Bom, eu tô falando do Sol. E o mais importante é que sem ele não existiria vida aqui na Terra. Ele é responsável por iluminar e dar energia luminosa aqui para o nosso planeta e também manter vivo todo o ecossistema orgânico por aqui. Mas não se enganem, o Sol ainda pode te matar ou te deixar cego se você ficar abusando dele. Não abusem. Nesse vídeo então a gente vai falar sobre o Sol, qual é a composição química dele, do que ele é feito, será que um dia ele vai simplesmente apagar ou desaparecer? Se você quer saber tudo isso, já se inscreve, deixa seu like e bora pro vídeo! Por mais simples que isso pareça, gente, o Sol é simplesmente uma estrela. E é uma estrela bem pequena para alguns padrões universais, por isso que é bem comum a gente ouvir falar que ela é uma estrela anã. Mas ela é tão pequena assim mesmo? Essa questão de tamanho é bem relativa. Se a gente comparar o Sol com outras estrelas, sim, ela é uma estrela pequena. Mas se a gente comparar dentro do sistema solar, ela é uma estrela gigante. Para vocês terem uma ideia, em relação ao planeta Terra, cabem cerca de 1,3 milhões de planetas Terra dentro do Sol. É muita coisa, né? Tá, mas se o Sol é uma estrela, então qual é a diferença do Sol com as estrelas que a gente vê à noite? Por que as estrelas que a gente vê à noite não iluminam tanto quanto o Sol? Senão seria dia para sempre, não é mesmo? Mas por incrível que pareça, a principal diferença é a distância. Enquanto que o Sol está a cerca de 150 milhões de quilômetros da Terra, algumas estrelas estão a anos-luz. Se a gente comparar na mesma medida, o Sol está apenas 8 minutos-luz daqui, e algumas estrelas milhares de anos-luz, então é uma diferença absurda. E só para motivo de comparação, a Lua, por exemplo, está a cerca de 1 segundo-luz daqui. Mas eu acho que é ano-luz, segundo-luz? A medida de ano-luz é uma medida usada na astronomia para a gente não usar números absurdamente grandes, como por exemplo trilhões, quadrilhões de quilômetros. Simplesmente isso. Ou seja, a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, e isso durante um ano, quanto ela caminha no vácuo. Ou seja, é muita coisa. Traduzindo, um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. Então não vale a pena a gente calcular em quilômetros, porque a gente ia usar números que eu nem sei falar aqui. Tá, então o Sol é uma estrela, o Sol está relativamente próximo da Terra, mas afinal de contas, do que é feito o Sol? Uma bola gigante que queima, mas qual é a composição dele? O que tem lá dentro? Vamos descobrir? O Sol, na verdade, é uma grande bola de gás, gente, constituído principalmente de hidrogênio e hélio e alguns elementos mais pesados aí próximo ao núcleo. E por ser tão massivo, ele tem uma gravidade tão insana que ele consegue puxar todos esses átomos e ter uma forma, que é essa forma redonda, compactada desses átomos no núcleo. E assim, com essa gravidade insana e por ser muito massivo, ele consegue atrair todos os planetas do sistema solar, mantendo eles em órbita ao redor dele. O Sol é incrível. E a principal reação que acontece dentro do Sol é uma reação de fusão nuclear do hidrogênio e do hélio. Mas antes da gente falar isso, vamos entender como que funciona parte a parte o Sol, tá? Bom, lá no meio a gente tem o núcleo do Sol. Nesse núcleo, basicamente, a temperatura é cerca de 15 milhões de graus Celsius. Caraca! Essa parte equivale a 25% do raio do Sol. E juntando isso com uma temperatura extremamente alta e também forças gravitacionais absurdas elevando a pressão de tudo isso, é possível que os átomos de hidrogênio se unam em uma reação que a gente conhece como fusão nuclear. O núcleo de um átomo de hidrogênio é composto por apenas um próton. E como a gente sabe, cargas iguais se repelem e é muito difícil ocorrer a fusão nuclear. Mas para o Sol isso é fichinha, afinal de contas a gente tem uma temperatura extremamente elevada e uma pressão extremamente elevada. Um ambiente perfeito para que esse tipo de reação ocorra. Com essas altas temperaturas e essa alta pressão, é possível que os átomos de hidrogênio se choquem, ocorrendo a fusão nuclear. Com a colisão entre esses dois prótons, ocorre a formação de um novo núcleo formado por um próton e um nêutron, nesse caso chamado de deutério. É um isótopo de hidrogênio. Porém, nesse processo também é liberado uma carga positiva com uma massa muito pequena. Afinal de contas, um próton é maior, ligeiramente maior do que um nêutron. Então a gente tem a liberação dessa carga positiva que a gente conhece como pósitron. Porém, esse pósitron vai colidir com qualquer elétron que esteja ali presente e vai liberar energia em forma de radiação gama. Seguindo o processo da fusão nuclear, outro próton de hidrogênio vai se chocar agora com esse deutério, formando o que a gente conhece como hélio 3. Esse hélio 3 é formado por dois prótons e um nêutron, liberando também energia nesse processo. Quando ocorre esse processo mais vezes, dois átomos desse hélio 3 vão se chocar
entre si, dando a formação do hélio 4, que é o átomo de hélio que a gente conhece. Novamente liberando energia e 2 átomos de hidrogênio que vão iniciar esse processo novamente. Esses átomos de hélio formados, na verdade, são menos massivos do que átomos de hidrogênio. E essa diferença de massa é convertida em energia seguindo a teoria de relatividade do Einstein. Essa então é uma reação em cadeia, mas que ela precisa de mais átomos de hidrogênio para dar continuidade. Afinal de contas, a gente parte de 6 átomos de hidrogênio para formar um hélio, liberando mais 2 hidrogênios. Então, peraí, a conta não fecha. Pois é, gente, é justamente por isso que infelizmente um dia o nosso Sol vai morrer. Vai acabar simplesmente os átomos de hidrogênio para continuar essa fusão nuclear. Mas a boa notícia é que isso vai demorar pelo menos 5 bilhões de anos. Então, quem sabe se a raça humana ainda estiver viva até lá, ela consiga estudar e consiga dominar completamente a fusão nuclear e consiga criar um sol artificial, por que não? Lembrando que eu tô falando de bilhões de anos na frente, então tudo é possível, tá? Essa energia de fusão nuclear, gente, ela é muito mais potente do que a fissão nuclear, que é o que a gente encontra nas bombas atômicas normais, tá? Então, ela é 10 vezes mais potente, porém ela não é tão útil, digamos assim. A gente não consegue fazer, por enquanto, uma fábrica de energia nuclear baseada na fusão nuclear. Porque simplesmente a gente não consegue controlar os processos de fusão que são extremamente energéticos e dependem de muita energia também. A não ser que você queira destruir o planeta Terra. Aí, quem sabe ela seja útil, né? Opa, acendeu a luz. Tá, mas vamos voltar para o Sol. Tudo isso que eu falei acontece só no núcleo do Sol. Mas e nas camadas acima? O que acontece? Bora conferir? Logo acima do núcleo a gente tem uma zona radiativa. E nessa zona, basicamente, toda a energia, aquela radiação do Sol é transportada por fótons até a zona de cima, que é conhecida como a zona de convecção. E adivinha? Nessa zona, a energia basicamente é transportada por convecção. Ou seja, é um processo de transmissão de calor em movimento ascendente de todo esse plasma e toda essa radiação que está ali presente. Vai de baixo para cima. Mas o que é plasma, Yoshi? O plasma basicamente são algumas moléculas de gás que, quando são aquecidas a altas temperaturas, têm os seus elétrons arrancados. Então a gente tem uma mistura, um movimento caótico, na verdade, de elétrons, de átomos neutros e algumas partículas soltas. Tudo isso basicamente formam esse estado da matéria que é o plasma. Logo acima a gente tem a fotosfera. Lá a gente tem cerca de 6.000 graus Celsius. E é a parte que a gente consegue observar aqui da Terra. Mas não olhem para o Sol, tá? À medida que a gente vai subindo no Sol, a temperatura, como é esperado, vai diminuindo. E quanto mais a gente sobe, menos energia luminosa o Sol emite. Então, realmente a fotosfera é a parte do Sol que a gente está vendo daqui. Logo acima a gente tem a cromosfera, onde a temperatura chega ali em cerca de 4.500 graus Celsius. A energia luminosa é bem menor nessa parte. Porém, é possível ver isso, a cromosfera no caso, né, em caso de eclipses solares. É basicamente uma borda vermelha ao redor do Sol. E por fim a coroa, que também não é possível enxergar daqui, apenas em eclipses solares. É uma parte que fica tipo uma nuvem ao redor do Sol ali. É bem interessante. E o mais incrível é que essa parte tem cerca de 2 milhões de graus Celsius. Ou seja, ela é mais quente do que o próprio interior do Sol, menos o núcleo. Mas como assim, Yoshi? Cara, é a mesma coisa que a gente colocar uma vela na mesa e à medida que a gente vai afastando a mão, começa a ficar mais quente. Não faz sentido. Na verdade, ela faz sentido sim, gente. A explicação mais plausível ela foi observada em 2014, é bem recente, pessoal. E basicamente o que explica a coroa ser mais quente que algumas partes do interior do Sol são algumas explosões que acontecem nessa coroa. Como assim? Tá, alguns cientistas estavam lá observando a superfície do Sol e eles viram que a superfície, a coroa, estava relativamente fria. De repente acontecia uma explosão que aquecia em milhares de graus Celsius essa coroa. Mas por que essas explosões ocorrem? Antes de falar por que elas ocorrem, gente, cada explosãozinha dessa daí é basicamente o poder de 2.000 bombas atômicas igual a de Hiroshima. Ou seja, são explosões absurdas, tá? Em termos energéticos, mas que são pequenas em relação ao tamanho total do Sol. Bom, mas vamos lá. Por que elas acontecem? Basicamente, essas explosões podem acontecer por conta do campo magnético do Sol em um processo que a gente conhece como reconexão magnética. O que acontece nesse processo é que as linhas de campo magnético do Sol acabam mudando de padrão
padrão de conectividade, como vocês estão vendo aí. E esse processo libera muita energia e vai lá para a superfície, ocasionando essas mini explosões. Existem vários outros eventos também que acontecem no Sol, na superfície, em várias partes do Sol. E se vocês quiserem saber mais, escrevem nos comentários e deixem seu gostei, porque senão esse vídeo vai ficar muito extenso, tá? Bom, Yoshi, então quer dizer que o Sol só é feito de hidrogênio e hélio e acabou? Na verdade, na composição do Sol existem vários outros elementos também que estão reagindo no meio dessa bagunça aí. Porém, gente, a quantidade é bem menor. O principal, realmente, cerca de 97% é hidrogênio e hélio. Então, eles que comandam tudo por lá. Então, fora isso, tem carbono, silício, magnésio, ferro, nitrogênio, neon, vários outros elementos, mas como eu falei, quantidades mínimas. Traduzindo tudo isso, gente, o Sol libera muita energia a todo momento, tanta energia que é capaz de manter todo o ecossistema vivo aqui na Terra e ainda sobra muita energia. Um exemplo, uma pessoa comum consome cerca de 2.000 quilocalorias por dia para se manter simplesmente vivo, correto? Se a gente transformasse a energia do Sol em energia que a gente pudesse consumir para se manter vivo, o Sol conseguiria alimentar cerca de 21 bilhões de pessoas por segundo. Não ia mais ter fome, né? Mas infelizmente não dá para comer a energia do Sol, né? O que a gente pode fazer é utilizar ela para produzir outras coisas. Mas enfim, eu quero que depois desse vídeo, gente, você possa apreciar esse Sol, essa maravilha aí de uma maneira diferente, chamar ele de estrela e agradecer todos os dias por ele estar bem onde ele está, porque se ele não estivesse ali ou se ele estivesse um pouquinho mais longe, tudo seria diferente e talvez a gente nem estivesse aqui. É isso, valeu!